A natureza do poder é a psicopatia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O livro Crime e Castigo, escrito pelo escritor russo Fyodor Dostoiévski, é uma obra fundamental da literatura ocidental. Caso você nunca tenha lido esse livro, sugiro que o faça o mais rápido possível, pois se trata de uma incrível história que retrata o impacto do progressismo e a guerra contra toda e qualquer tradição e valores históricos do Ocidente na vida das pessoas, em especial dos jovens. Muitos pensam que o progressismo é coisa recente, dos anos 60 para cá. Outros, menos informados, enxergam o progressismo ainda mais jovem, coisa dos anos 2000. Contudo, Crime e Castigo é uma obra de 1866, escrita na Rússia czarista e nos mostra como já naquela época a noção de que o mundo está num progresso constante rumo a uma utopia terrena onde todos serão prósperos, onde não haverá estados, mas também não haverá propriedade privada, e nem mesmo desigualdade já causava seus estragos. Junto dessa noção, também sempre foi vendida que os valores judaico-cristãos são na verdade amarras que impedem um progresso humano e por isso devem ser abandonadas e substituídas por valores atrelados ao humanismo coletivista. O personagem principal da obra mais famosa de Fyodor Dostoiévski é Raskolnikov, um jovem estudante de direito na cidade de São Petersburgo que vem de uma família extremamente pobre e se encontra em sérias dificuldades financeiras. Tendo sido obrigado a abandonar a faculdade e estando a ponto de ser despejado do cubículo em que vivia por não ter como pagar o aluguel. Porém, Raskolnikov conhece uma velha senhora que penhorava bens e tinha uma quantidade razoável de dinheiro guardado em sua casa. Ele então decide a matar para roubá-la e assim ajeitar sua vida e voltar a estudar. Ocorre que o mais pertinente para esse artigo são as características filosóficas de Raskolnikov e sua personalidade. Personalidade essa que é um retrato de qualquer político de sucesso em qualquer parte do mundo, em qualquer época. Trata-se do retrato atemporal dos chefes de Estado, pois para justificar seu homicídio, Raskolnikov explica seu sofisticado ponto de vista sociológico do valor da vida humana. O leitor do livro é informado que mesmo antes de pensar em cometer um latrocínio, o personagem principal escreveu um artigo no qual ele defende o seguinte ponto de vista. Abre aspas. No mundo, as pessoas não são iguais. Nesse mundo, há dois tipos de pessoas, as ordinárias e as extraordinárias. As pessoas ordinárias são a imensa maioria da população, gente medíocre sem muitos interesses intelectuais, vivendo suas vidas um dia após o outro, sabendo que não tem condições de impactar a vida dos outros de uma forma grandiosa. Já as pessoas extraordinárias são indivíduos iluminados, sábios, inteligentes e destinados a fazer a humanidade progredir. Para Raskolnikov, as pessoas ordinárias estavam sujeitas às leis. Porém, as pessoas extraordinárias não deveriam estar sempre preocupadas em agir legalmente, pois, segundo essa teoria, esses iluminados às vezes tinham não apenas o direito, mas o dever de cometer crimes como o homicídio. Isso porque algumas situações nas quais os extraordinários se encontravam demandavam o crime, mas não para satisfazer a luxúria do indivíduo, e sim para colocar a humanidade no caminho do progresso. Fecha aspas. Na história, vemos que esse pensamento é mais comum do que imaginamos, só não costuma ser explicitado. Alexandre III da Macedônia, por exemplo, devastou boa parte do mundo antigo, cometendo roubos, estupros e assassinatos na sua ânsia de governar o mundo. Imagine que você resolvesse sair agora invadindo as casas de seu bairro, matando seus vizinhos e violentando suas filhas e esposas. Certamente você seria comparado ao criminoso Lázaro Barbosa, não é? Entretanto, Alexandre III da Macedônia recebeu o título de Alexandre o Grande, como se todos os crimes que ele cometeu fossem sinônimos de grandeza e não de psicopatia. No Brasil, a família real brasileira é amada por muitos. Há um número crescente de pessoas, jovens em especial, que olham para o passado com uma grande admiração para o período imperial do nosso país. Entretanto, já pararam para pensar na quantidade de vidas que Dom Pedro I e Dom Pedro II destruíram? Vidas inocentes de pessoas que só queriam liberdade. Isso sem citar as vidas destruídas pelos antepassados desses dois, antes da independência. Ao longo desse período aconteceram rebeliões como a Cabanagem, Baianada, Sabinada, Revolta dos Malês e a Revolta Farroupilha. Imagine que você dissesse que a terra de seu vizinho agora é sua, aí então seu vizinho resistisse e você o massacrasse por isso. Você seria taxado de bárbaro, mas Dom Pedro II é lembrado como um grande estadista, altruísta e com visão de futuro. Sei que entre a República e o Império, melhor mesmo é o Império.
Sei que nesse período o Brasil realmente foi um país que deu certo, ao contrário da marca perene do Brasil República, que é ser o país do futuro. É tanto verdade que até mesmo Hoppe, em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, reconhece que, dos males estatais, a monarquia ainda causava menos estragos que a democracia. Entretanto, não há ética e muito menos altruísmo no Estado monarca. Ética mesmo é só a sociedade de leis privadas. Talvez você não saiba, mas toda teoria coletivista prega a existência de homens extraordinários que podem fazer a história andar. Você encontra essa doutrina no marxismo, no fascismo e no nazismo. Mas não se engane, pois você pode encontrar essa mentalidade na democracia. Vejamos. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou os detentos trans e transexuais a cumprir pena em prisões femininas. Detalhe, não precisa ser operado, ou seja, em tese basta o indivíduo se declarar trans. Isso não é por acaso. Quem é estudante de direito sabe que Barroso é certamente a figura mais progressista do Supremo. Ele já declarou em várias ocasiões que vê como papel fundamental de uma corte constitucional fazer a história andar. Perceba nisso o mesmo pressuposto de Raskolnikov, de que ele é uma figura iluminada o bastante para guiar a humanidade para o progresso, mesmo descumprindo a lei, pois para Barroso pouco importa o que diz a Constituição, para ele os valores progressistas é que devem prevalecer. Mas de Raskolnikov vamos para O'Brien, pois essa mesma mentalidade também é encontrada no principal vilão do livro 1984, que não é o Grande Irmão, já que esse é apenas uma peça de propaganda. O'Brien é uma figura da elite do partido que governa a Oceania, um superestado despótico no qual vivem os personagens principais da trama, Winston e Julia. O'Brien nos dá a melhor definição de poder que eu já vi. Ele pergunta a Winston por que o partido quer o poder, e após, o próprio responde a sua pergunta nos seguintes termos. Abre aspas, agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte, o partido deseja o poder exclusivamente em benefício próprio. Não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade, só o poder pelo poder. Poder puro. O que significa poder puro? Você vai aprender daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todos os outros, inclusive os que se pareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram perto de nós em matéria de métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Diziam e talvez até acreditassem que tinham tomado poder contra a vontade e por um tempo limitado, e que na primeira esquina da história surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Fecha aspas. Páginas 307 e 308 do livro 1984. O'Brien também se vê como extraordinário e também vê a maioria das pessoas como ordinárias. Contudo, ele não guarda o pensamento hipócrita que os crimes que ele comete são para fazer a humanidade progredir. Reconhece que o objetivo do poder é simplesmente mais poder. Se voltarmos ao livro Crime e Castigo, vamos perceber que Raskolnikov se via como um extraordinário, e por isso ele se via livre das amarras da lei e plenamente autorizado a realizar seu intento latrocínio. Afinal, com mais dinheiro ele podia se formar e uma vez